Boa noite, meus queridos. Graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso pequeno grupo. Nessa noite nós vamos partilhar da palavra que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 3. Vamos lá, enquanto você abre aí a sua Bíblia, nós vamos orar. Já abriu? É um versículo apenas, não é, dessa lição, a luta da santificação. Lembrando que nós estamos aí trabalhando a questão das lutas do cristão, né, nessa nossa revista que nós temos para o nosso estudo de terça-feira, no nosso pequeno grupo, que essas lutas é que acompanham a nossa vida toda enquanto nós vivermos aqui, não nos encontrarmos com Cristo. Essas lutas farão parte da nossa vida e nós precisamos estar preparados. E a única maneira de nós estarmos preparados para tudo isso é andarmos com Deus, é fazermos a sua vontade, é buscarmos cada vez mais a Deus. Já vimos também várias ferramentas para vencermos essa luta que nós temos contra o inimigo que é Satanás, o inimigo que é a nossa própria carne, o inimigo que é o mundo no qual nós vivemos e que nos cerca, não é? E também as situações que infelizmente somente Deus pode controlar, mas que nós aqui somos suscetíveis a tudo isso, como a pandemia, como por exemplo a questão de um terremoto, um maremoto e assim por diante, não é? Vamos orar para nós iniciarmos? Deus, muito obrigado, Pai, por podermos ouvir a sua voz, por podermos estudar a tua palavra, Senhor. Fala conosco, ensina-nos, ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada, fortalece-nos, ó Deus, diante das lutas que temos que travar. E principalmente diante desse assunto, Pai, ao qual nós vamos falar nesta noite. Porque precisamos cada dia mais nos santificar. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Então esse é o tema dessa noite, não é? A luta da santificação. É isso que nós vamos estudar nessa noite, lendo aqui o nosso texto básico, é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 3. Vamos ler? Que diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Mais uma vez, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Não é? Então aqui, esse versículo está inserido, né? Paulo está falando aqui para eles, aos Tessalonicenses, e aqui ele já está dizendo o seguinte, né? Quanto ao mais, eu já instruí a vocês a maneira como vocês devem viver, a forma como vocês devem viver, a fim de agradar a Deus. Não é? Então, vocês estão procedendo dessa maneira, é isso que ele está dizendo aqui. Não é? Mas agora eu estou pedindo para que vocês cresçam nisso cada vez mais, ou seja, agora que vocês já sabem, não é que devem parar, mas devem continuar, devem seguir nesse mesmo caminho, a fim de que esse crescimento não fique estagnado, não pare, não é? Mas cresça cada vez mais. E aí ele fala, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Deus deseja a nossa santificação. Então, entrando já aqui dentro do nosso texto, né, da nossa aula, a palavra santificação significa consagrar ou separar para um uso sagrado. Então, santificar é ser separado do mundo, mas para as coisas de Deus. Ser separado do mundo para as coisas de Deus. Ser santo, na verdade, não é ficar lá num pedestal, porque você teve uma vida correta, se você é cristão. Uma vida correta, se você é cristão, é o mínimo que você deve ter, não é? Como cristão. Isso é básico. Eu devo buscar ter uma vida correta o tempo todo. Mas então ser santo não é porque eu tive uma vida correta, uma vida que agradou a Deus, ou porque eu ajudei alguém que eu mereço ser santo e ter uma imagem minha produzida em barro, em metal, ou qualquer coisa que seja, madeira, e colocada num pedestal, seja dentro de uma igreja ou dentro das casas. Não quer dizer nada disso. Todos nós somos chamados a sermos santos, separados para Deus. Se você é um cristão, você deve ter a sua vida
a sua conduta, seus pensamentos devem ser separados para Deus. É isso que significa ser santo. Não é? E ele diz aqui, então, na revista, que existem duas partes, uma privativa e uma positiva. Uma privativa que reside na purificação do pecado. Não é? O pecado é comparado ao fermento que é azedo e à lepra que contamina. Então a santificação é que nos purifica do velho fermento, embora ela não tire a vida do pecado. Né? Porque se fosse assim, se a santificação ocorresse de uma vez por todas, assim como a justificação acontece, se a santificação ocorresse de uma vez por todas, nós não pecaríamos mais no momento em que nós nos encontramos com Cristo. Nós não teríamos mais esse problema do pecado nas nossas vidas. Mas eu e você, cristãos, acabamos pecando vez ou outra, não é? Não com regularidade também. Isso nós vamos ver aqui nessa lição. Mas nós continuamos a pecar. Nós fazemos coisas que desagradam a Deus. Então, é esse aspecto privativo que acontece, a santificação, ela inicial, ela acontece na vida do cristão quando ele se converte. Então, é para todo mundo? Não, isso é para o cristão. Tá? E o segundo ponto que ele coloca, então, é a parte positiva. Não é? Por quê? Porque a santificação faz o refino da alma, né? Chamada nas Escrituras da renovação da mente. Né? Paulo vai nos falar em Romanos 12, 2, né? Para que nós não fiquemos com a mesma mentalidade que nós temos, mas que nós renovemos a nossa mente, para que assim a gente venha experimentar qual seja a boa, perfeita, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que ele diz. A mudança de mente é não se conformar a, por exemplo, as coisas do mundo, não se conformar aos desejos da carne, não se conformar e deixar, não é, que as artimanhas de Satanás, elas atrapalhem a nossa vida com Deus. Eu preciso renovar a minha mente, eu preciso ter a minha mente transformada e assim ter a minha participação da natureza divina em mim. Né? E aí ele cita que os sacerdotes na lei não eram apenas lavados na grande pia para se santificarem, pelo contrário, mas eles eram adornados com trajes gloriosos. Assim, a santificação não apenas lava do pecado, mas nos adorna com pureza, ou seja, ela nos leva a uma vida de santidade. E por que nós temos que ter uma vida de santidade? Porque nós devemos ser santos, assim como Deus é santo. Qual a natureza da santificação? Né? Como é que acontece? O que significa santificação? A santificação, ela é um princípio de graça realizado de maneira salvífica, ou seja, no momento da nossa conversão. Aí, no momento da nossa conversão, o nosso coração, ele vai se tornar santo, que significa ser feito segundo o coração de Deus. Uma pessoa santificada leva não apenas o nome de Deus, mas a sua imagem. Por isso que uma vida santa é importante quando eu digo que eu sou um cristão. Se eu sou um cristão, eu devo viver como um cristão, como aquele que segue a Cristo, como um discípulo de Cristo. E não simplesmente viver a minha vida como o mundo vive, mas ser só santo ou ter atos de santidade quando eu vou ao culto, quando eu vou à igreja. Pelo contrário, eu devo estar sempre ligado ao meu Deus. Eu devo estar sempre buscando essa santificação diária na minha vida. Tá? Uma pessoa santificada não leva apenas o nome de Deus, mas a sua imagem. Então, quando ele vai falar sobre a santificação, sobre a natureza da santificação, o autor dessa lição, ele estabelece aí 7 posições. Primeiro, a santificação é algo sobrenatural. Ela é divinamente infundida em nós, porque o homem decaído pelo pecado não busca a santificação. O homem decaído pelo pecado, ele vai buscar somente os prazeres da carne, somente uma vida totalmente mundana, ou seja, fora da vontade de Deus. Pelo contrário, não é? Uma vida mundana, uma vida sem santificação, e se ela não for algo infundida por Deus, nós sempre rejeitaremos a Deus, sempre rejeitaremos a mensagem de Deus. Então a santificação, ela é uma coisa, é algo sobrenatural e ela é divinamente infundida naquele que se converte. Nós estamos naturalmente poluídos pelo pecado,
não é? O pecado original. E para purificar, Deus ele usa a sua prerrogativa, não a sua, mas a sua de Deus, tá? Que significa: eu sou o Senhor que te santifica. Né? As ervas daninhas crescem por si mesmas, as flores devem ser plantadas e cultivadas. Né? Então, erva daninha, aquilo que é mal, aquilo que é pecaminoso, cresce naturalmente em nós. Porém, Deus coloca ali, Deus planta as flores, né, como ele está usando esse significado. É Deus quem coloca isso no coração do homem. Um novo convertido tem uma nova vida e busca essa santificação agora a partir dessa nova vida. É preciso entender isso. Tá? Então, segundo ponto, santificação é algo interno. Encontra-se principalmente no coração. É chamado de o adorno do homem oculto do coração. 1 Pedro 3,4 vai dizer isso. O orvalho molha a folha, mas a seiva está escondida na raiz. Ou seja, a minha vida de santidade, de santificação, ela acontece interiormente. Ela vai se movendo interiormente, mas isso não fica apenas interiormente. Isso é levada exteriormente a ponto das pessoas perceberem que agora eu já não tenho mais a vida que eu levava anteriormente. As coisas erradas que eu fazia anteriormente, que eu nem percebia que eram erradas, né? Porque todo mundo faz, então a gente acha que está tudo certo. Mas diante de Deus não é bem assim. Preciso entender isso. Talvez você seja uma boa pessoa, talvez você não faça nada de errado, você que nem é cristão, mas talvez esteja vendo essa mensagem. Você leva uma vida tranquila, você paga suas contas, luta para pagar suas contas. Ok, isso é ótimo. Porém, não é isso que vai te salvar. A salvação acontece única e exclusivamente através de Cristo. É quando eu me rendo a Cristo. E não só nesse momento. Eu me rendo a Cristo e vivo por Cristo. Porque é assim que eu mostro que eu amo a Cristo, obedecendo seus mandamentos. É isso que a palavra nos diz. A santificação é a mesma coisa. A partir do momento em que eu me encontro com Cristo, eu tento levar essa vida de santidade, entendendo que agora eu não devo te agradar, você homem ou mulher. Eu devo agradar a Deus. Em primeiro lugar na minha vida, eu tenho que agradar a Deus. É fazer a vontade de Deus, não é? Então aqui ele vai dizer essas coisas, só que isso vai se externando através da maneira como eu passo a viver depois desse encontro com Jesus. Terceiro, a santificação é algo extenso. Ela se espalha pelo homem todo. Que o Deus da paz te santifique totalmente, absolutamente totalmente, não é? Como a corrupção original depravou todas as faculdades, toda a cabeça está doente, todo o coração fraco. Não há som algum, como se todo o volume de sangue estivesse corrompido. Só assim a santificação passa por toda a alma. Ele está dizendo no texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 5:23, vamos ler o versículo. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que todo homem, tá? Não vamos entrar nesse método de dicotomia, tricotomia aqui não. Tá? Se o corpo tem 3 partes, 2 partes, não vá atrás disso. A questão aqui, simplesmente, é entender que Paulo está dizendo que toda a sua vida, todo o seu corpo, seja encontrado santo quando Jesus voltar. Todo. Não é? Então é importante que eu e você entendamos muito bem isso. Não é? Assim como a corrupção, por causa do pecado, afeta todo o homem, todas as faculdades do homem, a vida toda do homem, a santificação vai mudando isso. É por isso que a gente crê que se todas as pessoas fossem realmente cristãs, estou dizendo realmente, tá? Não estou falando porque nós temos fatos aí que nos mostram, não é porque a pessoa se diz cristã ou que participa de uma igreja que ela tem uma vida santa. É triste isso. Mas se houvessem realmente cristãos verdadeiros, como há esse número tão grande, a gente já falou tantas vezes isso na igreja, um número tão grande de cristãos no Brasil, a nossa sociedade estaria mudada. A nossa sociedade seria diferente. Não é?
porque essa santificação extrapolaria a sua vida de culto na igreja, ela alcançaria as pessoas na rua, alcançaria as pessoas no seu trabalho, onde você convive, né? Então a santificação vem para transformar o homem todo, por toda a alma. Ela começa na alma, mas vai para todo o corpo, certo? Quarta coisa, santificação é algo intenso e ardente. As suas propriedades queimam dentro do crente, fervoroso em espírito. Não é? Há uma busca pela santidade. Isso faz parte daquele que segue a Deus. Então ele usa o texto aqui, o versículo Romanos 12, capítulo 12, o versículo 11, que diz assim: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. É aquele que faz as coisas com ardor, realmente, que ama o que faz. A santificação, ela não é uma forma morta, mas ela está inflamada em zelo. Ou seja, eu procuro me santificar porque eu quero agradar ao meu Deus de todas as formas. Não é? 5, não é para me mostrar, não. É para agradar a Deus. E Deus sabe daquilo que se passa no seu coração. 5, santificação é uma coisa bonita, ele está dizendo aqui, não é? E isso faz com que Deus e os anjos se apaixonem por nós. As belezas da santidade, né? Como o sol está para o mundo, assim a santidade para a alma, embelezando-a e assombrando aos olhos de Deus. Santidade é a joia mais brilhante da divindade, gloriosa em santidade. Então a santificação é o primeiro fruto do Espírito e o céu é o céu iniciado na alma. Santificação e glória diferem apenas em grau. Santificação e glória na semente, e glória é santificação na flor, né? O que ele está dizendo aqui é que é o seguinte, que a santificação ela é bonita de ver. Deus se agrada em ver os seus filhos vivendo de uma forma santa, até mesmo porque essa é a ordenança dele para aqueles que se dizem cristãos, não é? É viver de forma santa. Eu preciso buscar a santidade de vida em todas as áreas da minha vida. É importantíssimo isso, para que eu realmente seja um cristão. Então, quando a gente vê alguém que é cristão, que é piedoso, que busca Deus, que procura exercer a palavra de Deus todos os dias, a fim de que Deus seja glorificado, que faz as coisas com um verdadeiro intento, conforme a palavra de Deus diz, não é? Que as nossas obras devem ser para glorificar a Deus, que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus. Não venham te exaltar, mas venham glorificar a Deus, a exaltar a Deus. Isso é fruto de uma vida de santificação, daquele que entende que não merece glória nenhuma, mas aquele que entende que o único que merece glória é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus Pai, é o Espírito Santo, não é? Deus Espírito Santo. Sexto lugar aqui, a santificação é algo em aberto. O que quer dizer isso? Sua semente permanece nele. Aquele que é verdadeiramente santificado não pode cair desse estado. De fato, a simples aparente santidade pode ser perdida. As cores podem desaparecer. A santificação pode sofrer um eclipse. Você deixou seu primeiro amor. A verdadeira santificação é uma flor da eternidade. A unção que você recebeu permanece em você. Aquele que é verdadeiro santificado não pode mais cair. Nós não perdemos a nossa salvação, isso é claro, uma vez salvo para sempre, justamente porque a nossa salvação não reside naquilo que eu faço, naquilo que eu tenho, ou naquilo que eu penso, deixo de pensar, ou se eu sigo isso ou aquilo. Simplesmente está no fato de que Deus manifesta o seu amor por nós através de Cristo Jesus. Através de Cristo é que nós somos salvos, e isso não é nosso, isso é de Deus. Deus salva quem quer. Deus é quem escolhe aqueles que Ele quer salvar. Então eu não perco minha salvação, porque não é minha. Da mesma forma, a santificação que se inicia na minha vida, ela não pode ser perdida se ela for verdadeira. Se eu realmente sou um convertido. Se eu mudei a minha vida e agora eu passei a viver por Cristo. Não passei a viver por nada outra coisa a não ser Cristo, porque é somente Cristo que deve ser adorado. Se eu vivo por Cristo, se eu busco uma vida de santidade, então ali é demonstrado realmente que eu sou santo.
Então, o que se espera é que daqueles que realmente se converteram, que eles vão buscar essa santidade. Eles podem cair em algum momento, como diz, né? Você deixou o seu primeiro amor, não é? No momento da conversão, aquele momento fervoroso, porque às vezes acontece alguma coisa na vida, mas ele não se afasta de Deus plenamente, ele não se perde, entendeu? Ele não vai se perder. Muitas pessoas, isso é importantíssimo entender, irmãos, através da santificação, de uma vida de santidade, porque tem muita gente aí achando que é muita coisa, quando nem sequer se encontraram com Cristo ainda. Talvez possa até ter cargos na igreja, possa participar de várias coisas na igreja, pode estar na frente de coisas, mas pode ser apenas um hipócrita, um mentiroso, não é? Se não tem uma vida santa. Não adianta eu estar na igreja e fora da igreja eu ter uma vida perdida em pecados. Não dá, não casa, não encaixa, é incongruente. Dizer que eu sou santo, que eu busco uma vida de santidade, mas fora da igreja, somente na igreja. Fora da igreja, minha vida vai totalmente errada, ou não se difere, ou se difere pouquinho a coisa daqueles que nem seguem a Cristo. Tome cuidado. Talvez você precise se converter ainda, não é? A santificação é uma coisa progressiva, ela está crescendo, é comparada com a semente que cresce. Primeiro a lâmina brota, depois a espiga, depois o milho maduro na espiga. Tais como já são santificados, podem ser mais santificados. Ou seja, a santificação ela é algo que vai crescer durante a vida do cristão. Inicia ali, né, no momento da conversão, mas ela vai crescendo conforme nós vamos vivendo a nossa nova vida agora em Deus. Então, a partir daí, nós vamos modificando todas essas coisas. Nossa vida vai sendo mudada gradativamente. E lembrando, nós não seremos santificados aqui ainda, né? Mais à frente nós vamos ver isso. Mas a questão é essa, ela é gradativa. Ela não acontece de uma vez por todas. Ela vai crescendo. E aí, ele então, depois de falar qual a natureza da santificação, ele vai falar sobre a falsa santificação. Como é que a gente vê quando há uma falsa santificação? E aí eu queria que você olhasse, obviamente, sempre, né? Em primeiro lugar, para a sua vida. Como você está com Deus, como você anda com Deus. Olhe para a sua vida, para entender essa questão da falsa santificação. Há coisas que parecem santificação, mas não são. A primeira falsificação da santificação é a virtude moral. Ser justo, ser moderado, ter um comportamento gentil, não ter um nome manchado de escândalo ignominioso é bom, mas não é o suficiente, não é santificação. Né? E aí ele vai citar os estoicos, né? Ou os filósofos do Estoá ou do Portão, que eram o chefe dos pagãos moralizados, né? Que tinham uma virtude moral, não é? Mas era uma virtude moral fora dos padrões de Deus, tá certo? Então, eles eram inimigos de Paulo. Atos 17, versículo 18 vai dizer isso. Não é? Há uma virtude moral fora da palavra de Deus. Óbvio, há pessoas boas, há pessoas corretas, há pessoas que são valorosas, de bom caráter, pessoas que são justas, pessoas que fazem boas obras. Isso não é santificação. Tá? Santificação, ela acontece daquilo que nós falamos, em primeiro lugar, interiormente, que leva a uma nova vida direcionada a Jesus Cristo. Direcionada a Jesus Cristo. Tá? Ela não é nada porque a pessoa é boa ou algo assim. Aliás, isso aí tem sido visto como algo, como uma qualidade, né, a ser colocada, mas isso é algo que deveria ser pertinente a todas as pessoas. Esse tipo de qualidade moral. Qualidade moral não é santificação, tá? Virtude moral, como ele diz. A segunda falsificação da santidade, da santificação, é devoção supersticiosa. Isso é abundante em papado. Aqui na Papa? Não é isso não. O que ele está dizendo aqui é a questão da Igreja de Roma, a Igreja Católica Romana, não é? Ela traz adoração a imagens, altares, vestimentas, água benta. Isso aí está longe de santificação. Isso não é santificação, tá? Este frenesi religioso
não coloca nenhuma bondade intrínseca em um homem, não melhora o homem. Uma santidade supersticiosa não custa grande trabalho, não há nada de coração nela, não é? Não é porque eu peguei uma água benta, fiz o sinal da cruz na minha testa, que eu estou santificado. É aquilo que eu estou dizendo, santificação é vida. Ela não é só uma vida religiosa. Mas o que é mais fácil? Ter uma vida religiosa ou viver... E eu não estou falando só de católicos, não, antes que alguém vá escrever alguma coisa aí depois. Não estou falando de católico, não, somente católico, não. Existem muitos e muitos evangélicos e igrejas de Satanás que não são de Cristo, que pregam um evangelho moralista, um evangelho que não é o verdadeiro evangelho e que levam as pessoas para o sincretismo religioso, adorando coisas, buscando coisas em vez de Deus, buscando bênçãos em vez do próprio Cristo. Não é? E isso se vê na Igreja Católica, obviamente, através dos santos, promessas e assim por diante, mas se vê muito mais agora através dessas igrejas que têm surgido aí já há algumas décadas, não é, que têm se levantado para deturpar o verdadeiro evangelho, para trazer sobre aqueles que seguem a Jesus um peso terrível, não é, porque eles não dão bom testemunho. Isso não é santificação. Eles buscam coisas, amuletos, não é, porque isso é mais fácil do que você devotar a sua vida, do que você ter que mudar a sua vida, abandonar pecados, abandonar uma conduta que para você era certa até o momento da sua conversão, mas entendendo quem é Jesus, você entende que as coisas que você fazia eram erradas. Então é mais fácil. A gente que eu falo, o ser humano, busca aquilo que é mais fácil. E fique tranquilo, porque é assim que deve acontecer. Não é? É assim que deve acontecer. Há muito joio no meio do trigo. Mas isso, quando Cristo voltar, será separado. Não é? Então eu preciso tomar muito cuidado com a maneira como eu vivo. Será que eu não tenho vivido, buscado uma santificação falsa na minha vida? Através de virtudes morais, através de uma devoção supersticiosa? Ou através da hipocrisia, que é também uma falsa santificação, quando os homens fingem essa santidade que não têm, tendo a forma de piedade, mas negando o poder. Tu tens nome de que vives e estás morto. Apocalipse 3:1. Então tem muita gente que é hipócrita. Hipócrita, como eu já falei em outros estudos aqui, é a questão, né, de usar máscara. Os atores eram chamados de hipócritas, porque o teatro, né, na época de Roma, era feito com máscaras. Lembre-se que até o símbolo do teatro são as duas máscaras, uma sorrindo e uma chorando, né, por assim dizer. Então, por quê? Porque o ator ou a atriz, ele usa uma máscara, usa um personagem que não é ele. Os hipócritas dentro da religião são esses, que fingem uma falsa santidade, mas na verdade eles são lobos em pele de cordeiro. Eles querem apenas usar o poder religioso que têm para destruir as pessoas, para retirar os bens materiais que elas têm. Então tem que tomar muito cuidado. Da mesma forma, estou falando de uma forma alta, né? Mas de uma forma pequena, tem gente que é hipócrita, né? Tem gente que acha que é santo ou aparenta santo, mas a vida a gente conhece aqui fora, ou eu digo fora da igreja, fora do arraial, né, dos cristãos, a gente sabe que é uma vida totalmente perdida, é uma vida que não segue a Deus, é uma vida que segue o mundo, que busca o mundo, busca as coisas que o mundo vai dar somente, mas não buscam a Deus, não se entregam para Deus, mas estão dentro da igreja. Então é preciso tomar muito cuidado. A quarta falsificação da santificação é a graça restritiva, quando os homens toleram o vício, embora não o odeiem. Olha aí, você tolera o vício, algum tipo de vício, mas não o odeia, não é? A gente fala, não, isso é errado, não, mas tudo bem, não, o que é certo, sim, sim, não, não, e acabou, irmãos. A gente precisa deixar de ser hipócrita, de querer agradar todo mundo, né? O que é certo, é o que Deus está falando? Ah, mas isso aqui não é o que Deus fala, mas vamos aceitar. Não vamos aceitar. Uma vida de santificação é uma vida correta, é uma vida seguindo os valores de Cristo, vivendo para Cristo.
Então eu vivo dessa forma. É certo, é certo. Não é certo, não é certo. Você gostou? Tudo bem. Não gostou? Tudo bem também. Infelizmente eu não posso te obrigar a buscar essa santificação. É você quem deve reconhecer isso. Por isso que eu falei, olhe para a sua vida, como você tem vivido. Não é? A santificação não é brincadeira. Ela é a marca daquele que é convertido. Né? Então aqui, quando os homens toleram o vício, embora não o odeiem, quando há mudança de coração, quando não há mudança de coração, o pecado é reprimido, mas não é curado, ou seja, ainda continua vivendo uma vida de pecado. E aí ele usa uma figura de linguagem aqui muito interessante. Ele diz assim: um leão pode estar acorrentado, mas ainda é um leão. Chega lá perto, não é? O pecado, ele pode estar ali parado, mas ele continua ali como pecado, né? Como algo que pode destruir a sua vida. Então eu preciso tomar muito cuidado, né, com essa fera. Então a quinta falsificação da santificação é a graça comum, que é uma obra leve e transitória do Espírito, mas não equivale à conversão verdadeira. Isso parece santificação, mas não é. Os homens têm convicções forjadas neles, mas se libertam delas novamente, como o servo que, sendo baleado, sacode a flecha. Não é algo assim, parece que é, mas não é, né? A graça comum. A graça comum é aquela que está sobre todas as pessoas. Deus faz chover sobre justos e injustos, o sol raia sobre a cabeça de todos, não é verdade? E assim por diante, as estações do ano passam na vida de todos, sejam cristãos ou não. Não é? Então isso é a graça comum. Mas às vezes a pessoa aparenta ter uma santificação na vida, mas isso não é santificação. Tá? Não tem a convicção forjada neles mesmos e não em Deus. Tá? Simplesmente isso. E em terceiro ponto aqui ele coloca a necessidade da santificação. Onde aparece a necessidade de santificação? E aí ele elenca aqui 6 coisas. Primeiro, Deus nos chamou para isso. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 diz: porque sede santos, porque eu sou santo. Somos chamados à bondade e à glória. Nós não temos chamado para o pecado. Podemos ter uma tentação, mas nenhum chamado ao pecado, nenhum chamado para ser orgulhoso ou imundo, mas nós temos um chamado para sermos santos. É isso que nós temos. Nós somos chamados para ser santos e não para sermos impuros ou vivermos uma vida sem santidade. Segundo, sem santificação não há evidência da nossa justificação. A justificação e a santificação, elas andam juntas. Tá? É assim que acontece. E ele usa aqui do lado de Cristo, ou seja, onde ele foi perfurado, do lado esquerdo, veio sangue e água. Sangue para a justificação e água para a santificação. Tá? Eu sou santificado. Eu devo ter essa vida santa. Se eu fui justificado realmente, eu vou viver de uma forma santa, com uma vida santa. Terceiro, sem santificação, não temos título para o novo pacto. O pacto da graça é a nossa carta para o céu. A condição da aliança é que Deus seja o nosso Deus. Apenas pessoas santificadas desfrutam das bênçãos da aliança. E aí a palavra diz assim: um novo coração eu te darei, colocarei meu espírito dentro de você e eu serei o seu Deus. Não é? É assim que acontece. Ninguém vai para o céu sem santificação. Sem santidade, ninguém, presta atenção nisso, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Deus é um Deus santo e não permite que nenhuma criatura profana se aproxime dele. Um rei não permitirá que um homem com feridas de praga se aproxime da sua presença. Embora Deus permita que os ímpios vivam por algum tempo na terra, ele nunca permitirá que o céu seja incomodado com tais vermes. Pesado isso que ele diz, mas é a realidade, irmãos. Ninguém vai para o céu sem santificação. Lembra que nós falamos logo no início que a santificação é algo gradativo, certo? Então, no momento da nossa morte, a nossa alma está santificada e por isso se achega a Deus. Ah, mas eu não estou. Digamos que Cristo volte agora, volte amanhã. Né? Amanhã Jesus volta. Nesse momento, aqueles que são de Cristo, eles serão glorificados, eles terão o seu corpo glorificado.
Aqueles que já tiverem morrido retornarão, o Espírito retornarão, seus corpos serão retomados, ou seja, serão trazidos à vida novamente, se juntarão à sua alma e serão glorificados. Glorificado, eu não vou precisar me santificar mais, porque esse processo estará completo, absolutamente completo. Tá? Então, até que eu morra, eu preciso me santificar. Depois que eu morrer, meu corpo vai para a terra, voltará ao pó, porque ele era pó e volta ao pó, e eu vou para Cristo. A minha alma irá para Cristo, onde eu ficarei, até o grande dia, quando minha alma se juntará a um corpo novamente, mas agora um corpo incorruptível, como é o de Cristo. Não é? Cristo é a primícia da ressurreição, e nós também teremos o mesmo corpo ressurreto que ele teve. Né? Então a santificação, ela é algo que ela mostra isso. Ninguém vai para o céu sem santificação. Tá? Então é algo bem interessante. Muitos acham que vão para o céu. Outro dia eu ouvi uma frase, acho que era no céu não, ainda bem que no céu não haverá hipócritas. É lógico que não vai, porque quem é hipócrita vai para o inferno. Né? Mas no céu não, no céu tem que ter santificação. Tá? Quinto ponto colocado sobre a necessidade da santificação. Sem santificação, todas as nossas coisas santas são corrompidas. Para aqueles que estão contaminados, nada é puro. A santificação, ela é algo que faz com que as nossas coisas sagradas sejam aceitas. Um coração santo é o altar que santifica a oferta, se não para a nossa satisfação, ainda para a aceitação de Deus. Ou seja, se o meu coração é corrompido, pecaminoso, Deus não aceita as nossas ofertas. Deus não aceita a nossa vida. Entenda isso. De uma vez por todas, em nome de Jesus, entenda isso, que você precisa ter uma vida santa. Buscar ter uma vida santa. Não se corrompa com o mundo, não ande com os maus. Tome cuidado com a sua vida. Né? Em sexto lugar, sem santificação não podemos mostrar nenhum sinal da nossa eleição. É aquilo que muitos falam, muitos gostam de falar, de debater na internet, né? Ainda mais de coisas que já foram rechaçadas no passado, não é? De assuntos rechaçados já. Mas muitos diferem entre arminianismo e calvinismo sobre essa questão, né, de eleição. A eleição, toda a palavra ela nos leva à eleição. Isso é claro, irmãos. Tá? Você pode até discordar, mas se você estudar verdadeiramente a palavra, você vai ver que ela é verdadeira. Deus elegeu. Deus. Entenda isso. Deus, não sou eu que me elejo. Tá? Não é a minha campanha aqui na terra que faz com que Deus me eleja como um filho agora dele. Né? Mas a palavra mesmo revelando que todo aquele que rejeita a Cristo não é filho de Deus. Né? Filho de Deus é aquele que se converte, aquele que tem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é muito claro. Tá? Outra coisa, a questão é que eu não posso dizer que eu sou eleito, e é por isso que eu descanso na minha eleição, porque é de Deus. É Ele quem faz isso, é Ele quem me dá essa eleição. Não fui eu que busquei, porque em mim não há nada que preste de espiritualmente bom que me leve a Deus ou que me faça ser aceito por Deus. Não é o dinheiro que eu tenho, não são as posses, as terras que eu tenho, não é porque eu dei esmola um dia ali no sinal, não é nada disso. É simplesmente pelo fato de que Deus é quem decide a questão da eleição. E isso é muito claro. Há eleitos. Tá? Deus morreu, Jesus Cristo morreu para os eleitos. E quem são os eleitos? Não sei. Eu só posso falar de mim. E isso também não é arrogância. Mas é o que a palavra me garante, é o que o Espírito Santo fala no meu coração. É Ele quem confirma isso no seu coração, se você é eleito ou não. Mas agora, como é que nós vemos quem é eleito ou não? Sabemos quem é eleito ou não, verdadeiramente eleito? É através da vida de santificação. Se eu sou uma pessoa que diz que eu sou eleito, que vou à igreja, mas fora da igreja eu vivo totalmente de forma corrompida, meu amigo, eu não nasci de novo. Eu preciso entender isso. Eu preciso colocar isso na minha mente, no meu coração, de que eu preciso ter uma vida santa.
E talvez doa, porque às vezes os filhos não serão como os pais. Por mais que os pais tentem, por mais que os pais se esforcem, Deus está vendo o esforço, mas às vezes os filhos não serão. É triste ouvir isso. Nós tentamos crer na promessa o tempo todo, mas as provas dos filhos, a maneira como eles vivem, levam eles para longe de Deus, porque é isso que eles escolheram aqui, e eles não querem saber de Deus. Talvez mais à frente, Deus tenha o tempo dele para todas as pessoas, né? E talvez lá na frente eles sejam realmente chamados por Deus. Nossa obrigação é orar, buscar a Deus e clamar pela vida dos filhos, mas nós não podemos ter essa certeza. Mas a certeza de que alguém é eleito se consuma na sua vida de santidade, de como ele vive a vida em santidade. A santificação é a evidência da eleição, é a marca da ovelha eleita de Cristo. Então, se eu sou alguém que foi eleito, eu preciso viver de forma santa, me santificar dia após dia e buscar essa santificação. Quais são os sinais aqui que ele coloca da santificação? Primeiro, certeza e convicção de salvação. Eu tenho que ter essa certeza. Você tem? Ele nos dá aqui o texto que está na carta de Tito, Tito 3. De 3 a 5. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então é muito claro isso. É Deus quem nos dá a certeza dessa salvação, a convicção da salvação. Deus nos lavou na água e nos ungiu com óleo, como diz Ezequiel. A habitação, segundo, sinais de santificação. Eu me torno a habitação do Espírito Santo. Eu passo a ser o templo do Espírito Santo. Eu preciso buscar isso na minha vida. Eu preciso entender que agora eu não posso viver mais como eu vivia, porque eu agora sou o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em mim. Então ele cita o texto aqui de Efésios, capítulo 1. Efésios 1, versículos 13 e 14, que diz assim: Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Então, até lá é assim que nós vivemos. Outro sinal da santificação é que eu, a partir do momento em que eu realmente me converto, eu pego antipatia contra o pecado. Eu odeio todo caminho errado, eu me afasto de todo mal, eu tento de todas as formas me afastar de todo mal. 4. Desempenho espiritual dos deveres com o coração cheio de amor. Uma alma santificada adora a Deus no Espírito. E por adorar a Deus no Espírito, eu não estou falando de algumas igrejas pentecostais, neopentecostais, de alguns costumes que eles seguem, não. Eu estou falando de adorar a Deus no Espírito, é viver pelo Espírito, é saber que o Espírito habita em mim, e eu vivo por Cristo, eu vivo por esse Espírito, e eu me santifico, e eu faço as coisas de Deus, as coisas na casa de Deus, porque eu o amo, não porque é uma obrigação para a minha vida. É assim que segue toda a vida. Há uma questão que todo mundo reclama, todo mundo quer falar e buscar subterfúgios, para não dizimar. Eu não dizimo porque é uma ordenança do Velho Testamento. Eu dizimo por amor. Amor a Cristo em primeiro lugar, amor à obra de Deus, à casa de Deus. E isso não é peso. Isso não é peso, porque eu entendo que eu estou glorificando a Deus dessa forma, e eu entendo que tudo que eu tenho é porque Deus me dá, a vida que eu tenho é porque Deus me dá. Então você precisa entender isso também, não é? 5, uma vida santa, a santidade no coração e na conduta, firme resolução de nunca se separar da sua santidade.
Ele diz como Jó: a minha integridade eu me apegarei e não a deixarei ir. Não é? Você é daqueles que gostam de viajar para poder pecar, porque não tem ninguém te vendo, né? Saiba que Deus te vê em todo lugar. Né? Então tome cuidado. A santidade, a santificação, ela é algo que se mostra na vida toda. Tá? A principal coisa que um cristão deve cuidar é a santificação. Quais são os principais indutos da santificação? Primeiro, é a vontade de Deus que nós sejamos santos. É a vontade de Deus, não é, que nós sejamos santos, porque Cristo morreu pela nossa santificação. A santificação nos faz lembrar de Deus. Santificação é aquilo que Deus tem um grande amor. Santificação é a única coisa que nos diferencia do ímpio. O que diferencia do ímpio? Não é? A questão é que Cristo te salvou. Nós não somos melhores do que ninguém. É Cristo quem salva, não sou eu, nem ninguém. Mas uma vez que eu sou aceito por Cristo, que eu tenho um encontro com Cristo, que a minha vida muda, eu devo viver uma vida de santidade. Como a santificação pode ser alcançada? Primeiro, seja versado na palavra de Deus, ou seja, conheça a palavra de Deus, santifique-os através da sua verdade, não é? E a verdade é a palavra. Tenha fé no sangue de Cristo, purificando seus corações pela fé. Dependa totalmente do Espírito, a santificação do Espírito. O Espírito vai santificar o coração, assim como a tempestade purifica o ar e o fogo refina os metais. 4. Associe-se com pessoas santificadas. Quem anda com o sábio será sábio. A associação gera assimilação, ou seja, não adianta você querer ser santo andando em pecado, andando com gente que não segue a Cristo. Ore por santificação. Jó propõe uma pergunta: quem pode tirar uma coisa limpa de um impuro? Deus pode fazer isso. Fora de um coração profano, ele pode produzir graça. Ou faça o coração de Davi, né? Crie em mim um coração limpo, ó Deus. Coloque seu coração diante do Senhor e diga: Senhor, meu coração não santificado polui tudo que toca. Não sou digno de viver com tal coração, porque não posso honrá-lo, nem morrer com tal coração, porque não posso vê-lo. Ó Senhor, crie em mim um novo coração. Senhor, consagre meu coração e torne seu templo, e seus louvores serão cantados para sempre. E assim termina essa nossa lição. Como é que você tem vivido? Como é que você tem buscado a santificação? Busque ser santo cada vez mais, porque esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Ok? Que Deus te abençoe muito. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, por favor, escreva aí abaixo do vídeo, se for no Facebook também ou no nosso grupo de WhatsApp. Não esqueça de compartilhar. Irmãos, eu preciso que vocês se inscrevam no YouTube, na página da Igreja Presbiteriana dos Bosques. Eu preciso que vocês lá se inscrevam lá para receber as notificações, mas também para que a nossa página cresça mais, não é? Para que mais e mais pessoas sejam alcançadas através da mensagem do Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te dê um restante de semana realmente abençoado, um restante de semana cuidado, e que você se aprimore cada vez mais no caminho do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.